A famigerada saidinha temporária. Até quando, Brasil? Até quando? Crimes hediondos que o Constituinte resolveu constitucionalizar, colocar na nossa Constituição como sendo de tamanha gravidade, no Brasil estão aliviando. E as saidinhas estão prejudicando os mais frágeis, principalmente nossos idosos, as mulheres e as nossas crianças. Vamos tratar do assunto aqui da Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8072, que o Constituinte, no artigo 5º da Constituição, inciso 43, já referendou a situação. A lei repetiu e detalhou quais seriam os crimes hediondos. Mas além dos crimes hediondos, o Constituinte ele resolveu detalhar mais alguns. Por exemplo, o terrorismo, o tráfico de droga. Esses dois o Constituinte detalhou. E a Lei 8072 de 1990 fez questão. O artigo 2º está assim: os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto, fiança e liberdade provisória. E o parágrafo 1º: a pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime fechado. Isso foi a lei de 1990, porque em 2007 o parágrafo 1º foi alterado e colocou assim: a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Sabe por quê, meus caros? Porque o nosso digníssimo, respeitado STF, não era essa conjuntura de ministros, mas editou uma súmula vinculante, súmula vinculante número 26, que tem a seguinte redação: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8072 de 1990. O STF considerou inconstitucional a repetição do artigo 5º, inciso 43 da nossa Constituição, que agora eu vou ler. Vou ler, que eu acho que eu não estou enxergando direito. Diz assim o artigo 5º, inciso 43: a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Minha nossa, o STF, o que vocês fizeram? Sabe por que estou falando isso agora, depois de tanto tempo? Simplesmente, aqui no jornal Globo, tem a manchete de que uma jovem, uma criança de 6 anos, passou a ser estuprada. E aos 10 anos ela engravida. E o acusado, o bandido, o seu tio, que
De acordo com a Secretaria de Justiça do Espírito Santo, ele cumpriu pena por tráfico de drogas entre 2011 e 2018. O indivíduo tem um histórico de criminalidade. Foi preso em 2010 por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo. Em 2014, com base na súmula vinculante do STF, ele sai na temporada para visitar a família e não volta. E foi justamente em 2014 que essa menina tinha 6 anos. A garotinha inocente que foi estuprada. Ela tinha 6 anos em 2014. E ela falou que desde os 6 anos ela vinha sendo abusada. E agora? De quem é a culpa? Quantas crianças estão sendo vítimas dessa mesma situação? Quantas mulheres são estupradas com essas saidinhas temporárias para crime hediondo? E a Constituição é clara. Não era para ter anistia, graça, nada de saidinha. Estão inventando, estão fazendo ativismo judicial. É lamentável. A criança abortou e uma outra criança morreu, né? Porque já tinha quase 6 meses o feto e, com o devido respeito a quem entende de forma diferente, mas a criança foi morta e a outra que ficou viva, infelizmente, não será mais uma criança normal. Infelizmente, não será uma criança normal. E essa saidinha temporária, meus amigos, está na lei 7210 de 1984, que é a Lei de Execuções Penais, que no seu artigo 122 diz o seguinte: os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta nos seguintes casos: visita à família, frequentar cursos profissionais, participação em atividades que concorram para retorno ao convívio social. Que coisa linda, que maravilha. Enquanto isso, crianças, pessoas vulneráveis estão à mercê do crime, à mercê de bandidos. Que poxa é essa, Brasil? Até quando? Até quando a súmula vinculante do STF, infelizmente, é inconstitucional? Vou ler novamente o artigo 5º da Constituição, inciso 43, para vocês ouvirem, o STF. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, tráfico de ilícito e entorpecentes e afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. A Constituição detalhou alguns crimes e ainda disse que os hediondos também não teriam essa oportunidade. Mas o STF disse que a Lei 8072 de crimes hediondos era inconstitucional, o artigo 2º, porque disse que o preso deveria cumprir a pena integralmente para estes crimes elencados na Constituição e na Lei 8072. Por favor, pelo amor de Deus, onde vamos parar? Que poxa é essa? Até quando, Brasil? Até quando? Até quando será? Até quando?